Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero já iniciar esse vídeo primeiramente fazendo uma oração de agradecimento por conseguir, louvado seja o nome do Senhor, mais um dia estar na presença do Senhor, estar vivo com saúde e cheio da vontade de fazer a sua obra, de falar do seu amor, da sua grandeza. Então vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus e amado Pai, é no nome de Jesus Cristo, que nós nos colocamos na tua santa presença. Eu oro, meu Deus querido, neste início de tarde, Senhor, para que o Senhor nos visite com o seu poder e a sua grandeza, que o Senhor Deus toque com a tua graça nas nossas vidas, que o Senhor visite o nosso coração, o nosso interior, as nossas preocupações, as nossas causas e aflições, que em nome de Jesus, Pai, todo impedimento, Deus, no mundo espiritual, Deus, que seja repreendido no poder e na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor venha operar nas nossas vidas, Pai, que o Senhor se faça novo em nossas vidas neste dia, Deus, que venhamos poder sentir a tua presença. Eu cancelo no mundo espiritual toda obra maligna, toda seta, todo mal que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor toque em nossas vidas, toque com o teu poder, toque na nossa saúde, toca na nossa mente, toca no nosso coração, Senhor. Que o Senhor visite, Pai, tudo que faça parte da nossa vida, os nossos filhos, Senhor Deus querido, o nosso trabalho, Senhor Deus querido, aqueles que nos amam, também que o Senhor visite os que nos perseguem, em nome de Jesus, Pai, que no mundo espiritual, Deus, o Senhor venha atuar, porque sabemos, Deus, que o Senhor já trabalha em favor dos seus. Meu Deus, eu te glorifico neste dia, Senhor. Fica conosco, Pai. Toma a direção deste trabalho e fala com aqueles que ouvirem esta palavra no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Hoje pela manhã, o Senhor me deu uma palavra. Tenho passado, por alguns dias muito, não é difíceis, porque dias difíceis é quando você não vê o Senhor trabalhar, mas dias assim de um certo silêncio, sabe? Mas eu entendo também que este silêncio é porque o Senhor, ele tá tentando tranquilizar o meu coração para aquilo que ele já está fazendo. Porque o silêncio de Deus não significa que ele não está trabalhando. Ele está fazendo. Mas para a gente não ficar ansioso, preocupado, desesperado, ele deixa tudo assim, ó, calmo, tranquilo. Aleluia, alabasturiandalai. Mas não significa que ele não está trabalhando. É muito lindo, alabastiandai, ver o agir de Deus na vida daquele que resolve um dia colocar a sua vida no altar, segundo a vontade dele. Não é fácil, mas é possível. Com Deus tudo é possível. Tudo, a sua palavra diz que tudo é possível para aquele que crê. E isso eu creio, porque eu vejo, eu tenho 44 anos e eu já vivi muitas e muitas e muitas experiências com Deus, sabe? Muitas experiências que até mesmo quando eu não estava firme em sua presença, ele trabalhava. E aí quando você para e pensa, você vê assim o cuidado de Deus, sabe? O cuidado. Eu consigo enxergar Deus em tudo, sabe? Em tudo. Tudo é perfeito. Tudo, quando está no seu controle, é maravilhoso. E eu glorifico a Ele. Ele já colocou muitas pessoas boas no meu caminho. Também colocou pessoas ruins para que eu consiga discernir, aquilo que é para andar comigo, aquela pessoa que é para andar comigo e aquela pessoa que não é, ou aquela pessoa que só passou porque Deus usou ela de alguma forma para cuidar de mim, para cuidar dos meus, mas passou, e pessoas que ainda permanecem na minha vida, louvado seja Deus. Pessoas que
entende o trabalhar de Deus e pessoas que também não entendem. Pessoas que Deus também está construindo a sua vida, a sua fé, e que de alguma forma eu preciso ajudar, seja com palavras, com conselhos, com oração. Louvado seja Deus. Então é isso que Deus faz. No decorrer da nossa vida, a nossa trajetória, ela muda muito, muito, né? Existem pessoas boas, que mesmo que hoje você não esteja mais do lado dela, mas de alguma forma você tem contato, de alguma forma você ouve falar dela, de alguma forma na rede social você vê como ela está, mas também tem aquelas pessoas que apagou, sabe? Um dia passou e já não existe mais na sua vida, né? Que você não sabe mais nem como está. E amém por isso. Porque essa é a vida do ser humano e também é a vida do cristão. Louvado seja Deus. Vivemos um cotidiano movimento, sabe? Movimento. A vida do cristão é essa, é se movimentar. Louvado seja o nome do Senhor. É nunca viver da mesmice. Por mais que o silêncio esteja, mas você não vive a mesmice. Louvado seja Deus. Sempre ela se renova. E Deus, ele me deu uma palavra aqui, em Lamentações 3, todos nós conhecemos a passagem de Jeremias, um grande homem de Deus que ainda muito jovem recebeu um chamado e que temeu por aquela responsabilidade de falar daquilo que Deus queria falar através da sua boca para uma nação difícil, de coração duro, pecaminosa, uma nação, um povo que voltava atrás nas suas decisões, que voltava atrás no seu caminhar com o Senhor. E Jeremias, ele foi incumbido de levar esta mensagem, né, de conserto, de salvação, de libertação para aquele povo, mesmo quando eles não queriam ouvir. Aleluia. Jeremias, por muitas vezes, ele se encontrava na presença de Deus angustiado, porque é difícil. É difícil levar a palavra para aquele que não ouve. É difícil levar a palavra para aquele que até escuta, mas não compreende aquilo que Deus está falando. É muito difícil, mas quando Deus chama, ele garante. Nós vemos quando saímos aí na rua para pregar o evangelho. São pessoas que estão destruídas, pessoas que estão muitas vezes vivendo na miséria, na rua, passando frio, fome, enfermidades, perigo de morte, passando por muitas coisas, mas as pessoas estão ali, ó, de coração trancado, sabe? A cegueira espiritual já é tão grande que a pessoa não enxerga Cristo em nada. Ela não enxerga saída para aquela situação. Não sabendo ela que é tão simples, é só dar um passo. Um passo somente. E este passo e essa confissão com a sua boca, ela é libertadora. Ela muda tudo, ela muda toda a história. Por mais que quando você está passando você acha difícil, não é. Ela é libertadora. Quando nós damos este passo para Cristo e confessamos Ele com a nossa boca, tudo começa a mudar. A nossa vida já não tem mais o nosso controle, ela tem o controle de Deus. E quando está no controle de Deus, tudo é perfeito. Mas você precisa confiar. Nós precisamos confiar. Assim foi Jeremias, ele confiou. Mesmo ele olhando para a situação daquele povo, daquela nação, ele olhando e vendo como o pecado ali cheirava, como o pecado ali soava alto, como as pessoas ali não queriam obedecer a Deus. Ele foi e fez, ele cumpriu o seu chamado. E é assim nas nossas vidas, mesmo quando muitos não entendem, porque as pessoas não estão em você, é difícil explicar. Eu tento sempre explicar para os meus filhos, para quem eu estou, sobre o que é servir a Deus, mas não tem explicação. É somente quando você vive. É somente quando você se entrega. É somente quando você quer obedecer. E aí as coisas, sabe? As bênçãos, como fala a palavra de Deus, elas correrão atrás de você. Mas elas correrão como? Você vai ficar em casa lá esperando? Não, você vai se movimentar.
Eu estou em casa sem trabalhar fora já há algum tempo, mas eu tenho me movimentado. Tudo não depende de mim, mas muita coisa depende de mim. Muita. Uma delas é falar do amor de Deus, gravar vídeos para falar do amor de Deus. Outra delas é trabalhar naquilo que Deus me deu, da forma que Deus me deu. E eu estou correndo atrás, eu estou me preparando, eu estou buscando, eu estou orando, eu estou me consagrando, eu estou abrindo mão de coisas, porque eu creio naquilo que Deus tem para minha vida. Então, com Jeremias foi assim, ele abriu mão, ele se consagrou, ele buscou, ele falou, ele declarou, tudo que Deus mandava ele falar, ele falava, mesmo quando ele temia, ele falava. E é isso. É isso. Não existe nada que possa parar aquilo que Deus tem para fazer. Esse final de semana eu estou passando por problemas, né? Problemas familiares. E todo tempo Satanás ele fica tentando, sabe, criar ciladas para você cair. E eu tinha que devolver algo para minha irmã, que estava com outra irmã minha. E eu precisava devolver isso para minha irmã, que ela deixou comigo na minha responsabilidade, e eu tinha que devolver. E eu tô com um problema com essa minha outra irmã, onde estava esse objeto da minha irmã, e eu tinha que ir lá buscar para devolver. E eu ouvi uma palavra forte assim, sabe? Que toca na gente, uma pessoa que você gosta, né? Falar que se você for lá, vai acontecer algo ruim com você. E eu falei assim, eu vou, porque eu preciso buscar, eu preciso devolver para minha irmã, e não vai acontecer nada. Porque Deus é comigo. E eu declarei essa palavra e eu fiquei em paz. Quando chegou no dia de ir lá buscar algo da minha irmã, não precisou eu ir. Essa minha outra irmã, que hoje, né, nós estamos passando por alguns problemas, veio e trouxe aquele objeto que era da minha irmã. E não falou nada, ela me viu, eu fiquei lá, eu estava lá dentro da casa da minha mãe, lá eu permaneci, ela me viu, mas não falou nada. Então é isso. O inferno, ele não tem poder sobre a sua vida. Pode até Satanás usar a boca de alguém para falar, vai lá, que você vai acontecer algo ruim com você, vai lá. E eu fui, e eu não precisei ir, perdão. A pessoa veio, aquele que quer o meu mal veio até mim e trouxe. E é isso que Deus faz. Quando nós estamos em Cristo Jesus, não tem bagunça, não tem morte, não tem briga, não tem. Satanás, ele até tenta usar as pessoas, sabe, para te atingir com palavras, tentando trazer a memória ao seu passado, coisas que você fez, porque eu já falei várias vezes, eu fui do mundo, então eu me relacionei, eu tomei decisões erradas, fiz muitas coisas que entristeceram a Deus, mas hoje eu sei que tudo isso ficou no passado. Desde o dia que eu aceitei a Cristo, ficou no passado. Mesmo se eu tropecei nesses 21 anos que eu sirvo a Deus, Ele sempre me levantou, eu sempre pedi perdão e Ele sempre aceitou. Ele sempre aceita. Porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece um coração sincero, que erra, que peca. Eu não estou falando que eu sou perfeita, porque ninguém é. Mas Ele reconhece um coração sincero, um coração que se arrepende, um coração que sabe que coisas maiores ainda não aconteceu. Porque no meio do caminho você errou, no meio do caminho você tropeçou, no meio do caminho você deixou de olhar para Cristo. Ele sabe e Ele só quer que você confesse. E todos os dias eu confesso a Ele os meus pecados, todos os dias eu confesso a Ele o quanto eu me arrependo. E todos os dias eu confesso a Ele o quanto eu amo e o quanto eu quero te servir, Senhor. E é isso que Ele quer. É somente isso. Hoje ainda é início do dia, eu ainda vou tropeçar, eu ainda vou ter questionamentos no meu coração, mas no final do dia eu vou orar e eu sei que a resposta vem. Hoje já veio resposta de Deus para minha vida, que Ele é comigo,
que Ele está nessa causa e vem para a sua vida. Hoje Deus fala, Ele é contigo. Ele está na tua causa, Ele está no meio dessa tempestade, no meio dessa dificuldade. Não importa o que você está passando, mesmo que você esteja num leito, mesmo que o médico te desenganou, mesmo que você esteja com uma enfermidade que para você hoje não tem cura, mas saiba que para Deus existe cura. Para Deus tudo é possível. Só basta você crer. É isso que diz a palavra dele. Tudo é possível na vida daquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível. Para Jeremias tudo era possível. Por isso que ele foi, por isso que ele fez, por isso que ele profetizou, por isso que ele obedeceu a Deus, porque ele sabia que tudo era possível. E eu vou ler só um trecho, Lamentações 3, que diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Bom é o Senhor para os que atêm a ele, para a alma que busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez assim haja esperança. Dá a sua face ao que o fere, farta-se de afronta, porque o Senhor não rejeitará para sempre. Aleluia, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza da sua misericórdia, porque não aflige nem entristece o bom grado aos filhos dos homens. Aleluia. Aqui Jeremias fala, né, que a sua porção é o Senhor. Que a nossa porção venha a ser o Senhor todos os dias. Que todos os dias você receba uma porção nova de Deus, sabe? Uma porção nova para caminhar, uma porção nova para ter esperança, uma porção nova para viver em Cristo, uma porção nova para alcançar milagres, uma porção nova para ter forças para caminhar, uma porção nova para ter criatividade, uma porção nova para ter força para fazer aquilo que Deus tem te dado. Uma porção nova de esperança, que todos os dias você venha receber essa porção de Deus. Você venha enxergar Deus, você venha acreditar, você venha confiar, você venha falar dele, falar daquilo que ele fez. Eu tenho muitas coisas para falar. Quem me conhece, que vai assistir esse vídeo, que me conhece, seja da rede social, seja porque passou alguma coisa comigo ou porque ouviu algo de mim, sabe que eu tenho muitas coisas para falar, mas muitas coisas não vai precisar eu falar. Deus irá mostrar, Deus irá me justificar, Deus irá fazer, eu creio. Ele já está fazendo, Ele já está nos levantando, Ele já está levantando um povo santo, um povo cheio de Deus, um povo que não teme nada do que está acontecendo neste mundo, os governantes, a corrupção, as guerras, não teme, porque sabe que tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. Tudo que tem acontecido tem que acontecer, vai acontecer na minha e na tua vida, mas só basta nós estarmos alicerçados aqui, ó, na palavra de Deus, na oração, no jejum, na sua comunhão com Deus, e tudo que tiver de acontecer vai acontecer, mas você vai estar protegido pelas mãos de Deus, amém? Essa palavra que Deus coloca em meu coração, eu creio que Deus vai me dar ainda muita oportunidade de testificar, de me levantar, para falar de tudo que Ele fez na minha vida, de tantos livramentos que Ele já me deu e de tanta paz e de tanto amor que eu respiro ao servir a Jesus, amém? Vamos orar e encerrar essa palavra. Pai, que Deus abençoe o teu povo, que Deus abençoe essas vidas que assistiram este vídeo, que ouviram a tua palavra, que hoje estão com o coração triste, quebrantados, mas que conseguem entender que o Senhor está trabalhando, que conseguem entender o seu grande agir, o seu grande mover. Deus, fala conosco, perdão. Continua trabalhando na nossa vida.
nos alicerçando e nos dando graça para o grande mover que o Senhor já está fazendo, e que o teu nome alcance os quatro cantos deste mundo e a tua glória resplandeça sobre as nossas vidas. Eu assim oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia, a sua quarta-feira, a sua semana. Que Deus te dê uma semana de paz, de alegria e de muitas bênçãos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus.